Boa noite, pessoal, tudo jóia? Eu falei que hoje a gente ia falar rapidinho sobre a volta às aulas, né? E aí eu coloquei esse filtro que deu uma ajudinha, entendeu? Mas não tampou umas rugas, mas tudo bem, tá melhor do que natural. Tô meio branca também, né? Porque o filtro era tanto. Mas vamos lá. Então, a gente ficou de falar de volta às aulas, né? Aí, por que volta às aulas? Por que a gente vai falar sobre volta às aulas? A volta às aulas, né? Que agora não é mais presencial, que não vai ser aos poucos, que vai continuar um ensino híbrido, ou seja, a gente vai mandar atividades, a gente vai fazer coisas online, a gente vai fazer coisas offline, vamos fazer atividades que a família participe. Essa é a ideia do ensino híbrido. Esse ensino híbrido, eu acho até legal o nome, eu acho até bonitinho, né? A gente se entende que é assim, várias formas de ensino. Presencial, oi, Renata, Valéria, oi. Presencial, online, ou vou deixar lá numa página, ou as pessoas vão pedir para ver algum aplicativo. E esse ensino tem muito a ver com o Covid agora, porque se o ano passado foi difícil, né? Tudo novo, Covid, as aulas acabaram. Agora, as sensações, nossas emoções continuam iguais e em alguns momentos até piores, né? Levando em consideração que o Covid aumentou, né? O número de pessoas que estão pegando aumentou. Há de se falar da nova cepa, né? Que é como está sendo chamado essa nova onda de vírus. Um vírus que está cada vez mais assim... ou seja, ele se transmite mais rápido do que antes, né? Então, se antes a gente transmitia, podia transmitir para 10 pessoas no dia, hoje ele está transmitindo para 70 pessoas no dia. Por isso que às vezes falam assim, mas a cidade aumentou muito o número de um dia para o outro, porque agora está acontecendo isso nessa segunda fase do coronavírus. E aí o que a gente tem para falar e o que isso tem a ver com volta às aulas? Como vocês sabem, eu também sou professora, né? Há 27 anos sou professora de alfabetização e queria dar algumas, não seriam nem dicas, né? Orientações que possam ajudar. Primeiro, é lógico que a gente tem que saber sobre o Covid, ver em que situação que está, como que andam as coisas, nossa cidade, bem também para a gente poder se proteger, né? Ver como vamos fazer, onde deixar nossos filhos, se temos máscara, enfim, para todo esse protocolo de cuidado. Só que também, o que eu oriento? Às vezes as pessoas ficam desesperadas com essa coisa de Covid, passam o dia inteiro vendo quem morreu, quem é que está doente, quem foi internado. Isso causa uma angústia dentro da pessoa, né? A pessoa vai ficando com medo, vai ficando angustiada. Esses sentimentos são sentimentos que levam ao estresse. Então, o estresse não é nada legal, porque quando você está com estresse, e a Organização Mundial de Saúde deixou isso muito claro várias vezes, que a imunidade tem muito a ver com o físico, mas também tem a ver com a parte emocional. Então, o que a gente deve fazer? Vamos tentar lidar com todas essas situações sem que esse estresse seja muito na nossa vida. É preocupante, é uma coisa que a gente não sabe o que está acontecendo, né? É difícil, mas a gente consegue. A gente tem que ter fé, né? E o que eu já disse, quando a gente está muito angustiado... Oi, boa noite, Jailson. Quando a gente está muito angustiado, o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar soluções. Talvez você não vai arrumar a solução certa, mas você vai... Esse ato de procurar soluções, esse ato de não ficar desesperado, ou com medo, ou fechado,
te promove coisas melhores do que a angústia, do que o estresse. Por quê? Porque ele faz seu cérebro funcionar, faz os seus hormônios continuarem nativa para condições melhores. Então, é o que eu sugiro para vocês. É lógico que é bom, ver como que tá, qual que é o quadro, quantas pessoas estão com Covid na cidade, mas não ficar procurando todas as notícias, desesperado com quem morreu, desesperado com quem está doente, porque senão você vai ficar emocionalmente acessível a isso. Por quê? Porque se você não estiver bem emocionalmente, você também não consegue lidar com as coisas que estão acontecendo por aí. Osilda, minha irmã da igreja, abraço. A Leonice tá aí, Jailson. Leonice, ó. Leonice não vai comprar misteiro, ó. Tá aqui vendendo ainda, hein? Então, essas são as coisas básicas que eu queria falar pra vocês do Covid. Por quê? Porque isso gera uma certa angústia na gente, né? E quando a gente vai vendo pessoas próximas ficando com Covid, ouvindo pessoas que são próximas ali da cidade, que estão falecendo, isso gera uma certa angústia, um certo desespero. Mas só vai piorar a situação. Então, o que a gente deve fazer? Vamos procurar soluções. Tá piorando? O que eu posso fazer? Eu posso ficar mais em casa. Quando eu vou para o trabalho, eu vou me proteger mais. Eu vou levar um álcool gel comigo. O que a gente pode fazer para melhorar essa situação, né? Porque não dá pra gente fugir, não tem como fugir. Graças a Deus, quem precisa estar trabalhando, porque é aqueles que querem estar trabalhando e não pode. E aí também vai o meu, não é nem uma orientação, é só o meu carinho para todas as pessoas que tá tendo, que tem comércio, que tá prestando serviço e que não tá podendo trabalhar por causa dessa situação. É complicado, mas senta aí, vai lá na sua loja, fica procurando maneiras incríveis de você fazer suas vendas, mesmo nessa situação, né? Porque por mais que é difícil, por mais que a gente tenha cada um de um lado, eu posso abrir, eu posso não abrir, né? Eu tô perdendo dinheiro, eu não tenho dinheiro, a gente tem que obedecer às leis, né? E isso também serve para a escola, para a educação. Então, também tô com saudade, Salete. É isso que eu queria passar para vocês. Tentem evitar notícias ruins. Procurem notícias de lugares bons e façam isso uma vez. Você não precisa saber 10 vezes no dia quantas pessoas estão com Covid, quantos óbitos, quem morreu na cidade vizinha, né? Não. Procure soluções. Que álcool gel que eu posso usar? Onde tem máscara? Eu estou fazendo certo? Eu estou chegando do trabalho, estou deixando minha roupa lá fora? Se eu tenho pessoas em casa, eu estou fazendo os protocolos certos? É isso que a gente tem que super fazer, tá bom? E com a volta às aulas, a preocupação era isso, as crianças, né? Eu particularmente fico preocupada, porque como a gente disse, ninguém sabe exatamente pelo que a gente está passando, nem como vai ser o amanhã, nem como vai ser daqui 15 dias. Mas o que Oswaldo Cruz decidiu que o ensino vai ser híbrido, né? Vai ser à distância, vai ser como estava sendo ano passado, até março. E depois de março não sabemos, né? O que a gente sabe é que agora a vacina está aí e se Deus quiser e Ele quer, isso vai ser remediado e logo vamos estar livres disso tudo. Enquanto isso, vamos manter emocionalmente. E aí, eu quero falar particularmente da escola, por quê? Porque como professora, eu já disse, eu dou aula de alfabetização para os pequeninos. E os pequeninos, eles gostam muito de imitar os pais, né? Eles estão numa fase de aprendizagem, de imitar os pais. E que essa fase emocional, brincar, pular, falar com os amiguinhos, se envolver com a família, é muito importante para desenvolver aqui, o sistema cognitivo, né? A inteligência da criança, como ela vai aprender. E infelizmente, por causa desse período da Covid, está afetando também as crianças. Então, tentem manter a calma quando estiver com as crianças, tentem não falar que morreu, tentem não mostrar preocupação para que isso não passe para as crianças. As crianças, sim, ficam ansiosas.
Talvez não demonstre como adulto, mas às vezes pode começar a demonstrar por medo, por não querer não dormir sozinho, por não querer ir para algum lugar sozinho, querer ficar sempre com o pai, certo? Então tentem fazer o máximo possível para que essas crianças não sintam isso. E aí outra coisa que eu queria falar também sobre o Covid e a volta às aulas, que eu acho muito importante, é o seguinte: a educação. A educação é uma coisa séria, né? A educação está no ECA e a criança tem direito à educação de qualidade. E aí a gente tem um outro porém, que professores, Estado e pais têm obrigação, dever de dar uma educação de qualidade para as crianças. É tudo muito novo, a gente está se resolvendo. Então, o que eu vou pedir para vocês tenha um olhar carinhoso para o professor do seu filho, seja amigo dele, esteja sempre disponível ao professor do seu filho, porque a gente não sabe quando isso vai acabar, então ele tem que estar o tempo inteiro dando atividades que ajude seu filho e você possa fazer junto com seus filhos para que tenha um retorno disso para a escola, né? Porque se o professor manda as atividades, os alunos não fazem, os pais fazem para eles porque fica mais rápido ou não vão lá para assistir, e a gente sabe, né? O que é importante a gente consegue. É lógico que tem as dificuldades, internet, celular, mas a gente sabe que todo mundo tem um celularzinho por aí, né? Então, quando for interesse do seu filho, se for para estudar, se ele tiver que assistir um vídeo, esse celular que seja do seu filho. Porque no meio de tantas coisas, a gente pode pensar assim no futuro: poxa, eu ajudei meu filho, eu ajudei minha filha e por isso ela conseguiu estar aqui e ter passado por isso. A gente tem que ensinar as crianças a passar por essas dificuldades. E aí também uma outra coisa que eu já falei dos pais, para eles ficarem calmos, o que devem fazer, e tudo isso que eu falei serve para professores, pais. Professores também estão todos ansiosos, né? À toa que o Estado, né, tá elaborando um jeito de ter psicólogos acompanhando os professores, porque é um medo diário que acontece, ele tem que dar as coisas, fazer atividades, entregar coisas na escola, buscar coisas na escola e também cuidar da própria família. Então, professor, vamos unir professor e família, né? É engraçado que quanto mais a gente precisa ficar afastado, né, isolados, manter distanciamento, mais fica claro pra gente o quanto que as pessoas precisam estar unidas umas das outras. Como que o ser humano não é uma ilha, ele precisa de pessoas para conseguir lidar com as coisas. Então, essa cooperação, essa parceria, escola, professor e pais vai ser essencial. Porque eu particularmente não acredito que esse semestre tenha aula. Eu particularmente, tá, gente? Não sei de nada. A Damantina parece que também não vai ser, não vai começar as aulas agora presenciais. Mas eu imagino que a situação que tá, a vacina vindo, eu acredito que vão esperar todos serem vacinados, todos, né, ajudar nessa imunidade pra gente começar isso. Já esperamos um ano. Mas essa parceria é bacana porque as crianças precisam estudar. Elas precisam aprender, é direito, tá na Constituição, tá no ECA, né? E aí vai falar assim, mas só porque isso é direito? Ok, então agora vamos falar de saúde. Pai, mãe, crianças que estão aí ouvindo, porque os meus são pequenininhos, mas os maiores saibam. Se vocês não mantêm uma rotina, não acordam cedo, como acordavam para ir para a escola, ou não vão para a escola, e muda a rotina, fica muito parado, fica muito na TV, fica muito deitado, isso afeta o metabolismo do seu corpo, vai afetar o seu corpo, vai causar ansiedade, vai causar estresse e não vai deixar você dormir direito à noite. Aí quando você não dorme direito, o que acontece? Estresse. Então é tipo assim, é chamar, abrir a porta e falar, vem ansiedade, vem depressão, vem doença, vem porque eu estou sem fortalezas para cuidar. Aí fala assim, mas a minha criança está dormindo tarde, mas ela acorda meio-dia.
Nós temos um corpo perfeito, gente, feito assim, a dedinhos assim, né, maravilhosos, que o que acontece? Há coisas no nosso cérebro que eles só fazem no período noturno. Não é no escuro, não é apagar a luz do quarto. Período noturno. Por isso que há tanta dificuldade quando as pessoas mudam de países que o fuso horário é muito grande. Certo? Que o Japão é de dia, que está de noite, quando muda, isso atrapalha muito o organismo, porque o nosso cérebro, ele funciona à noite de uma maneira que só à noite que é possível funcionar. E essas crianças estão na fase de desenvolvimento. Essas minhas crianças pequenininhas da alfabetização, tem tudo isso que eu já falei para vocês. E os adolescentes, mais ainda, porque eles precisam mais do sono para desenvolver coisas que só nessa fase vai desenvolver. E, lógico, os idosos e os adultos que também precisam do sono. Então, vamos olhar essa qualidade de sono, vamos ver essa rotina. A escola existe, não é à toa, as coisas vão sendo criadas. Então, essa criança precisa acordar para estar fazendo atividades da escola. Vai ajudar o professor, vai ajudar você, vai ajudar a escola e vai ajudar a saúde dessa criança. Então, não é só a educação, não é só a inteligência, é a saúde da criança. Então mantenham essa rotina, por favor. É lógico, não precisa acordar tão cedo, 6 horas da manhã, igual alguns acordam para ir para a escola. Mas acorda 8. Arrume um jeito de essa criança ter ali esse horário, essa rotina determinada para a lição, né? Outra coisa, que aí é uma orientação e aí é uma coisa minha para os professores. É lógico que muita atividade não vai adiantar muito, porque eles não estão na escola, não estão acostumados com esse ensino híbrido de fazer lição sozinho. Então, se detenham em atividades que vão ser prazerosas para eles ou que vão também fazer eles pensarem sozinhos. De repente, mais do que 10 folhas de caderno, eu dar um jogo de xadrez vai desenvolver mais a matemática do que qualquer outra coisa. Os jogos são muito importantes nesse momento, porque vão ajudar na fase cognitiva, na fase emocional, certo? É lógico que tem o conteúdo que tem que ser dado. Faça esse conteúdo ser o mais prazeroso, em menor tempo e menos atividades. Mas pais, professores, vamos pôr essas crianças ao menos 2 horas por dia estudando. Ao menos. Né? E aí depois tem as outras atividades, por exemplo, eu vou dar atividade de alguma coisa que eles estão estudando, também vou dar uma atividade de alguma brincadeira, alguma coisa que eles possam fazer em casa, de que não deixa eles parados. Por exemplo, Jailson tem as 2 meninas, menina gosta de brincar de boneca, mas essa brincadeira às vezes é muito parada. Então eu sei que ele faz a lição, eu sempre vejo os vídeos, ele acompanhando. Pais, eu sei que é difícil, eu sei que tá difícil para todo mundo, mas esse momento que você senta com seu filho para ver a lição vai estar ajudando muito. Ah, mas ele já grande sabe fazer sozinho. O adolescente, ele precisa pertencer a alguma coisa. Aí eu falando de adolescente, né, mas eu vou lembrando, vou falando. O adolescente, ele precisa pertencer a um grupo. Imagina um adolescente agora, nesse caso, às vezes a gente fala, mas eles estão todos saindo sem poder, porque se o adolescente não pertence a um grupo, ele não consegue criar sua identidade. Pode ver que é na adolescência que as pessoas começam a tocar algum instrumento, participam do negócio da igreja, ou vão fazer teatro, porque eles precisam participar de um grupo. E o adolescente que não participa de nenhum grupo é aquele adolescente que está precisando de atenção, porque ele está parado, ele só fica sozinho, está quase depressivo e tende a piorar a situação. Então, vamos andar de bicicleta, vamos correr, crianças, deixem eles brincar bastante. Luiz, diretor, abraço. Para ajudar nessa parte emocional. Por quê? Porque não adianta nada eu dar muitas atividades e o emocional dessas crianças está abalado ou tá naquela situação que é pior, aquela situação, sabe, eu nem ligo. Ah, deixa, depois a gente vê. Não. Pais, se sintam obrigados, é lei. Você tem o dever de dar educação para o seu filho. Professor, é lei, você tem
obrigação de dar uma educação de qualidade para sua criança, ok? E eu acho que isso, assim, é o básico que eu queria falar para vocês de volta às aulas. Pensar com carinho sobre o Covid, mas não ficar desesperado para que isso afete sua vida emocional. Voltar às aulas com mais garra do ano passado, de que é um momento que vai ter que ser assim e a gente vai ter que aprender a estudar assim dessa vez, né? Então, era um recado que eu queria passar, porque eu vejo assim, os professores às vezes estão angustiados, né? E com razão, porque, gente, professor é dom, né? Então a gente quer ver a sala, o que eu quero? Eu quero que todos leiam no final do ano. Eu quero ver a atividade do aluninho do Joãozinho. Eu quero ver a atividade da Maria Paula. Eu quero ver a atividade do Victor. E quando você leva atividades e quando volta tem 5 atividades, para um professor é muito frustrante. E a gente não quer ficar fingindo que tá tudo legal e não tá. Obrigada, Leonice. Então, eu tô querendo voltar aí, tô só no aguardo da cidade, hein, prefeita, e me chamando de volta. Então é isso que eu queria passar para vocês, que eu acho muito importante. Cuidar da rotina, cuidar das maneiras né, mais do que nunca álcool, máscara, mais do que nunca tomar um banho, todo mundo quando tiver já tomado um banho, tirar da roupa do trabalho, do serviço, juntar ali um pouquinho com aquela criança, porque não é tempo, gente. Vocês não precisam passar 5 horas com uma criança ali, mas vocês podem passar ali com ela, hoje, por exemplo, meus alunos que são pequenininhos, eles não sabem ler. Hoje você vai fazer essa folha aqui. Nessa folha você tem que fazer isso, isso e isso. Quando a mamãe, papai, a vovó, quem tiver com essa criança, chegar, eu quero ver como que vai ficar lindo. Aí essa criança vai ficar ali fazendo aquela atividade. Os maiores vão ter um maior número de conteúdo. Bacana. Mas tenham esse cuidado, tenham esse olhar para que a nossa educação não fique também perdida, né? Obrigada, Diogo. A gente tem que amar sempre o que faz, né? É assim, ame o seu trabalho, ame o que você faça e você não vai ter trabalho um dia sequer na vida, porque é muito amor, é estar disposto e querer fazer aquilo, né? Então eu tive isso como professora. Sandra, eu tô querendo ir, eu tô querendo muito estar aí em São Mourão, só estou esperando me chamar. E psicóloga mais ainda, porque poder estar ajudando, dicas, aí vai falar assim, mas são coisas tão simples, mas talvez essas coisas tão simples não consigam ser pensadas na correria e na angústia que a gente está nesse momento, tá bom? Eu espero que vocês assim tenham gostado, é só rapidinho para não ficar tempos e tempos, porque eu acho que ninguém tem tempo muito grande, mas eu vou estar sempre aqui falando agora com vocês, com os meus aluninhos, e espero que vocês tenham gostado. Eu também espero já isso atender aí novamente, só estou aguardando a secretária, né, a Luana, aí a nossa prefeita chamar, que eu tô indo aí de volta, lógico, amo. Tô querendo até morar em São Mourão, acho que vou arrumar um lugarzinho aí, umas terrinhas aí pra eu ficar aí. E contando com vocês que essa semana não, né? Logo nos próximos dias eu vou fazer um outro vídeo pra mulher, dando uns dicas para a saúde da mulher, que eu assisti com umas pessoas super incríveis, super assim, chiques, badaladas, e eu quero passar para vocês assim também em vídeos curtinhos. Então, mulheres, esperam que eu vou estar logo marcando uma live falando algo bem rapidinho para a saúde da mulher, tá bom? E falando em saúde da mulher, na semana que vem, eu acho que na segunda-feira a gente vai ter uma live, só que vai ser no Insta, com a doutora fisioterapeuta Valéria, que vai falar sobre a saúde da parte pélvica nossa, né? Vai falar sobre pompoarismo, vai falar da saúde da mulher, quem fez cirurgia,
quando não consegue segurar a urina, homens que vão muito rápido ou que demoram demais, vai ter uns exercícios, ou seja, toda essa parte da sexualidade, que não é só a sexualidade, mas a parte emocional e de saúde que está envolvida com isso, a gente vai falar com vocês. Essa doutora daqui de Adamantina que eu conheci, que é incrível, e espero que vocês estejam assistindo com a gente segunda-feira. Eu creio que é segunda-feira, se eu não me engano, mas eu vou mandar para vocês. Eu e a doutora Valéria, fisioterapeuta, falando da saúde pélvica, de como a gente cuidar do nosso organismo para uma vida melhor. E é lógico, colocando as questões emocionais que são muito necessárias. E sobre o curso, como vai ser online por causa do Covid, vai estar com preço super especial. Eu acho que as mulheres, homens, todo mundo vai conseguir fazer. Ela que vai dar o curso, mas eu acho assim muito interessante quem está com essas dificuldades de sexualidade ou emocionais, ou casal, ou não casal, assistam que vocês vão ver, né? Porque aqui não é como tá falando de escola, pode ter muita criançada ouvindo e eu quero se manter no foco da escola. Mas é segunda-feira no Insta, tá? Com a doutora Valéria, fisioterapeuta. E o que mais que eu ia falar pra vocês? Acho que só. Essa é a nossa conversinha rápida que a gente teve hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. E lembrem-se, não se desesperem, né? O desespero é a maior causa dos caos e dos conflitos que existem no mundo. Vamos manter a calma, procurar um foco, procurar, né? Soluções. Enquanto a gente não acha soluções, procurando soluções a gente consegue controlar e equilibrar tudo isso, certinho? Se algum pai, né, porque eu tô fazendo o grupo agora, professores, alguém quiser fazer alguma pergunta ou quiser conversar alguma coisa, tô à disposição. Obrigada por quem tá assistindo, obrigada por quem vai assistir. Um beijo enorme para todo mundo de Salmourão, todo mundo de Oswaldo Cruz, tá? Obrigada pela presença, obrigada pelo carinho de vocês, tá bom?